Boa noite, igreja. Irmãos, nós vamos seguir com a nossa série. Hoje é o nosso terceiro capítulo, nosso terceiro episódio. E o tema de hoje é congregar. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 20. No livro de Atos, capítulo 20. Atos 20. Hoje nós vamos usar bastante o livro que tem nos acompanhado, que é o Ame Sua Igreja. Cada mensagem, pelo menos a parte final ali de aplicação, nós temos usado. Mas hoje nós vamos usar outros trechos também. Muito bom esse capítulo. Amém? Vamos ler? Atos 20, a partir do verso de número 7. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo como pretendia embarcar no dia seguinte. Continuou até meia-noite. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Amém? Bom, essa passagem aqui, ela tem como parte do seu enredo algo que é muito comum a nós e muitas vezes algo que se torna até um motivo de riso, um episódio assim engraçado, né, que todos nós um dia vimos ou aconteceu conosco, né? Ela seria engraçada essa história se não fosse o susto que aconteceu ali. E graças a Deus pelo milagre que aconteceu. Porque senão, um congregar de irmãos ali terminaria numa tragédia, por assim dizer, né? Mas o que eu quero dizer com algo engraçado e algo muito próximo a nós, quem nunca dormiu ou cochilou num culto, que atire a primeira pedra, né? Então, não ache que você é o único, né? E não tente disfarçar dizendo que nunca aconteceu, né? Se não foi num culto, talvez foi em algum momento de oração, né? Ou algum devocional. Às vezes nós somos surpreendidos pelo sono, né? Então fique tranquilos, tá? Eu lembro de várias histórias. Eu presenciei várias histórias relacionadas ao sono. O meu líder na juventude, ele tinha uma facilidade muito grande de dormir em público. Hoje ele é pastor, já pregou aqui na nossa igreja, pastor Jackson, e ele está lá na Barra do Ribeiro. E com ele eu presenciei algumas cenas muito legais, assim, né? Coisa de guri, né? De adolescente, de jovem. Eu lembro numa vigília, estávamos todos ali em vigília, e vigília, para quem não sabe, é quando a gente passa a noite ouvindo a palavra, orando, louvando. Então, precisamos fazer uma vigília, é bom lembrar. E aí eu lembro que teve um momento de oração
e ele foi convidado a orar. Ore fulano de tal, ore ciclano e o Jackson. Nunca vou me esquecer disso, eu presenciei essa cena. Aí, de repente, todos oraram. Quando chegou na vez do Jackson, um silêncio. Silêncio absoluto, absoluto. Aí o pastor pegou e seguiu o culto. Seguiu o culto. E o Jackson lá, dormindo lá, apagado lá, né? Dormindo, seguiu o culto. De repente, o pastor já estava no meio do estudo. Levanta o Jackson do nada. Senhor, eu queria agradecer por essa vigília, por essa noite. Aí o pastor, não, Jackson, deu. Agora já passou, já venceu. Eu lembro de outra história, eu expondo meu amigo Jackson, né? Só que essa, ela está num local do meu cérebro que eu já não sei se é verdade, entendeu? Ou é um mito. Eu não lembro de ter presenciado, né? Mas eu já ouvi essa história várias vezes também. Talvez seja verdade. Alguém também, o Jackson, né? E aí foi dado ali Não, nessa vez não foi oração. Estava acontecendo o culto e tal. De repente, se a Pri lembrar dessa história e for verdadeira, ela me dá o sinal. De repente houve um apagão na igreja. Apagou tudo, né? E o culto seguiu. De repente, o Jackson levanta e fala assim: irmãos, orem por mim, que eu acabei de perder a minha visão. Ele estava dormindo, ele não viu que deu apagão, do nada ele despertou assim, né? Pedindo, né? Deus, intercede aqui, né? Então, histórias, humor faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada, entendeu? Então, episódios como esse fazem parte da nossa caminhada cristã. Até porque, às vezes, esse texto é usado de uma maneira onde o coitado do Eutico ali, ele acaba sofrendo, porque acabam colocando nele várias responsabilidades, né? Como se ele tivesse algum motivo muito grave por ter entrado ali, por ter dormido ali naquela celebração. Então, é colocado ali alguns pesos que o texto não nos deixa claro a razão daquele sono, qual foi o motivo que ele adormeceu. Só uma questão aqui que a gente vai usar como uma ilustração mais para frente, que seria o fato dele estar na janela. Mais para frente nós vamos ver essa questão. Mas não há nada de peso, algo de ruim com relação a esse sono. Às vezes o sono ele acaba acontecendo, dormir acaba acontecendo. Então ele não dormiu aqui porque ele não queria ouvir, ou ele estava buscando, né, fugir ali daquele culto, daquela palavra de Paulo. Então não cabe a nós aqui colocar um peso que o texto não nos diz. O objetivo desse texto e o que esse texto nos mostra, o que nós vemos aqui é um relato, é um recorte na Escritura de uma igreja reunida em volta da palavra. É esse que é o importante aqui, é isso que está o destaque aqui. Irmãos congregados em volta da palavra, atentos, ali sedentos. Nós vemos ali que eles vararam a noite ouvindo a palavra de Deus. Então era uma igreja reunida para ouvir acerca do Evangelho. Uma igreja reunida no partir do pão, ou seja, uma igreja que estava ali ceando. Aqui eles partem o pão, eles aqui bebem do vinho, eles estão aqui celebrando, né, o sacrifício de Jesus, a salvação, a vitória de Jesus ali na cruz. Algo que nós temos que entender e aprender
E esse relato, esse recorte, ele está presente em vários textos bíblicos. E a própria palavra de Deus vai dizer que nós não devemos deixar de congregar como fazem alguns. Ou seja, o fato de nós estarmos congregando aqui deve ser mais do que um hábito. O hábito, muitas vezes, ele pode ser algo ruim, ele pode também ser algo bom, mas aqui, meus irmãos, o hábito de congregar é mais do que um hábito, porque é através do congregar semanalmente, aqui constantemente, que nós vamos sendo moldados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, quando pregada, quando a igreja está reunida, é um dos lugares, é um dos momentos em que Deus vai nos moldando conforme a sua vontade nas nossas vidas. É mais do que um hábito, é uma necessidade. Lá em Hebreus ele vai ressaltar que nós não devemos deixar de nos congregar e, pelo contrário, nós devemos congregar regularmente e devemos procurar nos encorajar nesse congregar e nunca deixarmos de congregar enquanto se aproxima o dia. Que dia é esse? A volta de Jesus. E ele vai ressaltar também a importância de, quando nós estivermos aqui, que nós estejamos aqui preparados para estarmos aqui. Nós temos que vir preparados para estudar as Escrituras, para buscar a presença de Deus, confessar os nossos pecados, buscar um arrependimento, renovar o nosso compromisso em seguir Jesus e, conforme nós vimos semana passada, preparados para acolher os visitantes. Nós vamos, talvez hoje, nós como igreja, porque esse congregar, o cultuar a Deus, é algo que a igreja tem muitas vezes levado de uma maneira desleixada no seu dia a dia, no seu modo de viver. Talvez hoje a gente leve alguns puxões de orelhas da palavra de Deus, talvez nós sejamos aqui confrontados conforme a maneira com que nós estamos zelando e tratando como prioridade essa nossa reunião aqui, de estarmos congregados em volta da palavra de Deus. Quando nós deixamos de congregar, nós estamos desobedecendo a Deus e nós estamos colocando a nossa vida em risco. Eu gosto muito do exemplo da selva, dos animais. O leão, esses animais ferozes na caça, leopardo, tigre. Eu sou expert em Discovery Channel. Adoro assistir a vida dos animais. Tem uma coisa muito interessante, é que eles não atacam o grupo inteiro. Eles atacam aqueles que se dispersam do grupo, aqueles que se separam do grupo, aqueles que se isolam, aqueles que ficam afastados. Para eles, para um leão, aquele que está isolado, aquele que está sozinho, é uma presa fácil. Porque o bando ele protege um ao outro, ele sustenta um ao outro. O que nós fazemos aqui, meus irmãos, é muito importante. É importante para o nosso crescimento em piedade e também é importante para nós apresentarmos o Evangelho àqueles que não conhecem. Sempre me pergunto, quando convidar alguém para vir à igreja? Todo domingo. Não tem oportunidade melhor do que a pessoa vir no domingo, num dia dedicado ao culto a Deus. Isso aqui é um culto a Deus. E aonde nós ouvimos acerca do Evangelho, aonde nós aprendemos sobre Jesus. Todo culto, o foco, o centro vai ser Jesus.
Não vai ter um dia que não vai ter Jesus aqui. O dia que não tiver Jesus aqui, Jesus não for apresentado aqui nesse lugar, é melhor que esse lugar feche as suas portas e mude a sua nomenclatura. Ela deixa de ser igreja. Porque o objetivo da igreja é apresentar o Evangelho, é falar sobre Jesus. Paulo vai instruir Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,13, ele vai instruir acerca do respeito ao culto. Ele vai dizer, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura e à exortação e ao ensino. E nós vamos também ver, não sei se vocês lembram, quando nós fizemos a série aqui em Neemias, houve um grande avivamento no tempo em que Neemias, Esdras, estavam ali reerguendo os muros de Jerusalém. O avivamento ali não foi as pedras que foram colocadas uma em cima da outra, mas o avivamento foi quando o povo voltou os seus olhos para a palavra de Deus. E o povo colocou a palavra de Deus como prioridade na sua vida e como prioridade na sua nação. O texto de Neemias 8,3 vai dizer lá, o autor vai destacar que todo o povo estava com os ouvidos atentos. Eles não estavam distraídos, mas ansiosos por aprender. Avivamentos acontecem. O que é avivamento? É quando numa maneira muito maciça, numa quantidade muito grande, pessoas são salvas por Jesus. Uma quantidade muito grande de pessoas passam a crer em Jesus. Passam a viver. Mortos que voltam à vida. Através da pregação da palavra de Deus. Pessoas são transformadas por Jesus. E essas pessoas transformadas por Jesus transformam o lugar onde vivem. Isso é um avivamento. Em todos os momentos na história da igreja, onde ocorreram verdadeiros avivamentos, a palavra de Deus foi o início. Foi ali, as pessoas foram regeneradas pela pregação da palavra de Deus. Jesus usa a Escritura, o Evangelho, para trazer pessoas de volta à vida. Para que pessoas possam nascer de novo. Para que pessoas tenham a sua vida transformadas por Jesus. Nós precisamos entender isso. Talvez você tenha alguma dúvida ou não tenha entendido ainda completamente a questão da exposição da Bíblia, porque talvez você não tenha entendido o que acontece aqui, o que está acontecendo aqui e agora. Infelizmente, às vezes a pregação ela acaba tendo o molde e acaba tendo uma exposição não da palavra de Deus, e sim do pregador. Muitas vezes o pregador ele traz a atenção, o pregador ele traz o foco não para a palavra de Deus e para a exposição da palavra de Deus. Muitas vezes ele corre o risco de trazer o foco para a sua própria vida, para os seus próprios feitos, para a sua super e hiper espiritualidade. Mas o que deve acontecer aqui é uma exposição. O que acontece aqui é expor aquilo que não o pregador quer dizer, e sim o que a palavra de Deus tem a dizer a nós. E isso é muito importante, porque nós não somos moldados mediante a ótima oratória do pregador. Nós não somos moldados mediante o carisma do pregador. Nós não somos moldados conforme a facilidade e a autoridade que o pregador tem na sua fala,
no seu jeito de cativar as pessoas, no seu jeito de influenciar as pessoas. Isso não é o correto. Aqui nós precisamos estar expostos e debaixo da pregação da palavra de Deus. Nós devemos ser moldados, influenciados, transformados pela palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus aplica a palavra de Deus nos nossos corações. Esse é o correto. Por isso que a gente tenta aqui na igreja, tudo aqui tem um porquê. A gente não tem uma decoração muito chamativa, porque a gente não quer que nada tire o foco da palavra de Deus. Eu oriento os meninos aqui até a maneira deles se vestirem. Não se vista de uma maneira onde o foco do olhar das pessoas, da atenção das pessoas, seja direcionada à sua própria vida. Porque o nosso foco, nós já temos uma facilidade muito grande de perdermos o foco. Nós temos uma facilidade muito grande de querermos a glória de Deus. Faz parte do ser humano. Então nós temos que criar uma disciplina, atitudes, métodos, para que o foco não saia, a atenção não saia da palavra de Deus. Então, meus irmãos, o culto, o ápice do culto, o que nós mais temos no culto, em tudo, desde o começar do culto ao terminar do culto, é um culto onde a palavra de Deus é o centro. As canções, elas devem entoar textos da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre isso. A pregação tem que ter como centro Jesus Cristo. Tudo aqui é sobre Jesus. E a fonte disso tudo é a palavra de Deus. Todos os textos que nós vamos ver, a igreja reunida, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, aonde que elas estavam debruçadas? Elas estavam em volta do quê? Da leitura, do estudo, da pregação, da palavra de Deus. O nosso autor ali do livro, o Merida, ele vai dar algumas orientações para ouvir adequadamente o ensino da palavra de Deus. Eu peguei copia e cola aqui. Eu achei muito bom aqui as orientações que ele compartilha conosco. A primeira, você tendo em mente que você não está abaixo da autoridade do pregador, e sim que o pregador é um mordomo, ele está compartilhando não acerca do que é seu, e sim compartilhando aquilo que é de Deus. Ou seja, nós estamos abaixo da autoridade de Deus. Então nós devemos ouvir, meus irmãos, a pregação e a palavra de Deus de uma maneira humilde. Nós devemos receber o ensino com mansidão. Eis aqui a primeira chave para se aprender as Escrituras: humildade. Não encaramos as Escrituras e a criticamos, mas sentamos aos seus pés e deixamos que elas nos confortem, instruam e transformem. De que maneira nós temos entrado aqui para congregar e ouvir a palavra de Deus? Não estou dizendo que você não deve ser crítico na sua vida, até para saber o que é bom e o que é ruim, o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas nós temos que entrar aqui com o nosso coração aberto ao ensino. Nós temos que entrar aqui com o coração que seja receptivo à palavra de Deus. Às vezes nós já entramos cheios de defesas, prontos a criticar, prontos a nos defendermos daquilo que está sendo pregado. Se a palavra de Deus tem falado algo ao seu coração, ouça atentamente com humildade. Talvez Deus queira te falar alguma coisa e você está ali, cheio de defesas com relação a isso. 2. Ouça atentamente.
aqui tem muito a ver com o nosso amigo Eutico. Lute para permanecer atento. Considere dizer amém. Eu gosto de ouvir amém. Amém. Agora, o importante é o seguinte: quando ouvir algo bom, quando você ouvir algo que é de Deus, algo bom para a sua vida, algo bíblico, diga um amém. É bom porque você participa, você mostra para o pregador que você está atento e não está dormindo. Amém? Considere, então isso aqui faz parte da nossa igreja, é muito legal isso. Considere fazer anotações, lute contra a tentação de se distrair, lembre-se de que algo sobrenatural e eterno está acontecendo. Quem faltou naquele culto ali de Eutico ali, perdeu uma oportunidade de ver um milagre ali, né? Ou quem não estava ali no momento, estava disperso, não viu algo sobrenatural. Deus age de maneira sobrenatural nas nossas vidas e no momento em que nós estamos congregados. Talvez você esteja pensando só em milagres físicos, mas lembre-se que quando Jesus fazia algum milagre físico, ele estava sempre apontando para algo maior. Ele usava do milagre para chamar a atenção dos fariseus e da multidão, para dizer para eles que ele tinha autoridade para fazer algo muito maior: perdoar pecados e salvar vidas. Quando a pregação, quando a palavra de Deus está sendo semeada, vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo transformadas, pecados estão sendo abandonados, famílias estão sendo restauradas, e por aí vai, por aí vai. Nós vivemos num tempo, eu lembro uma época, numa igreja que eu congregava, que o pastor teve que tomar uma atitude. Igrejas mais antigas, mais tradicionais, elas têm o costume de, na entrada da igreja, ter um relógio bem grande. Bem grande. Talvez você já tenha visto em algum local. Eu lembro uma vez que um pastor ele começou a se irritar pelo fato de, na metade do sermão, todo mundo. Ele falou assim: pá, mas aquele relógio lá está tirando o foco das pessoas. Sem falar que as pessoas não estão prestando atenção no que está acontecendo ali. Estão mais preocupadas a hora que vai terminar, quando vai acabar, o que eles têm para fazer em casa. Evite janelas. Não divida a sua atenção entre a palavra de Deus pregada com coisa alguma. Tinha sido esse o erro do Eutico ali. Porque na janela ele tinha ali uma oportunidade de prestar atenção no que estava acontecendo na rua, no lado de fora do lugar onde estavam congregados. Eu acho que a nossa maior janela dos nossos tempos, acho que você sabe o que é, né? Eu não preciso nem falar o nome daquele miserável que está aí no seu bolso, né? Fique tranquilo se você está usando, não tem problema, tá? Mas quando você entrar aqui, já tira ali, já clica naquele botãozinho chamado internet. Se possível, use do papiro, das folhas. Evite distrações. Até quando nós estamos fazendo devocional em casa, uma das recomendações que eu dou é o seguinte, ó: se você não tirar o telefone de perto, você não vai se concentrar no que você deveria se concentrar. É o primeiro barulhinho, ou o primeiro acender da luz ali, você vai dividir a atenção. Não divida a atenção. Preste a atenção, se dedique àquele momento, se dedique a aprender. O bom do anotar não é para ficar ali no papel, é para que você possa ruminar daquele texto, daquela palavra durante a semana. Nós vamos ver mais para frente. Todo sermão pregado, a mensagem, sermão, o nome que você quiser, ele pede uma resposta.
Quando um sermão é pregado, quando a palavra de Deus é exposta a nós, ela nos chama a responder. Nós respondemos a mensagem de Deus da maneira com que nós vamos aplicar ela lá fora. É no sair da igreja. 3. Ouça biblicamente. Use a cabeça e a Bíblia, como fizeram os bereanos, lá em Atos 17, do 10 ao 15. Eu destaquei aqui o versículo e você vai entender o que estava acontecendo lá. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Deus nos deu a cabeça, Deus nos deu uma Bíblia, Deus nos revelou a sua palavra para que nós possamos nos dedicar ao estudo dela. Os bereanos aqui são elogiados pelo fato deles estarem atentos ao que está sendo pregado. Uma dica que eu dou para quem vai ouvir outra mensagem, outra pregação, ou toda pregação que você for ouvir, ouça com a Bíblia aberta e os olhos atentos. Uma pregação corrompida, muitas vezes nós matamos a charada num simples ler do texto. Nós já evitamos muita coisa ruim para a nossa vida. Ouça pessoalmente. 4. Ouça para si mesmo, não apenas para os outros. Não vá com a intenção de criticar o sermão do pastor, mas preparado para ser confrontado pela palavra de Deus. Alguns comentários acerca disso. Primeiro, não terceirize a mensagem. Sabe o que é terceirizar a mensagem? Você está ouvindo aqui a palavra de Deus sendo pregada, e você está pensando aqui, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Isso é para fulano. Por que ele não veio? E aí a palavra vai sendo exposta e a gente fica aqui, isso aqui era para o ciclano. Nunca é para você. Nunca é para você, só quando há uma bênção, né? Mas já para matar a charada da bênção para você, sabe o que significa a bênção, biblicamente? É quando nós somos aprovados por Deus. Essa é a essência da palavra bênção. Nós sempre queremos algo milagroso. Se preocupe em estar aprovado diante de Deus. Não há bênção maior. Entenda isso. Não terceirize a mensagem, aceite o confronto. Entenda que algo inexplicável acontece. Quando um autor bíblico, quando o texto bíblico está falando algo, ele quer falar algo, ele não quer falar várias coisas. É uma verdade só. Só que a pregação da palavra de Deus, ela atinge as nossas vidas de maneiras diferentes. Então, um texto que está sendo pregado aqui pode falar ao seu coração de uma maneira muito específica. Deus pode estar te confrontando, Deus pode estar te alertando, pode estar te trazendo luz a uma questão. Eu já presenciei isso de inúmeras maneiras. Já vi pessoas virem conversar comigo, pastor, muito obrigado pelo texto que o irmão pregou hoje, que me ajudou muito nessa parte da minha vida. E eu só pensando aqui, eu não falei nada disso. Eu não falei nada disso. Mas, que bom que o Espírito Santo falou. Usou daquele texto, usou daquela pregação. Então, assente o confronto. Pense em como aplicar a mensagem. O texto, a pregação não deve ser jogada ao vento. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos reter o que está sendo pregado. E como nós vamos colocar isso em prática na nossa vida? Toda mensagem, todo sermão, ele é aplicável. Porque o intuito de pregarmos o Evangelho é que ele transforme as nossas vidas. Então ele não é pregado ao vento, ele não é pregado para as paredes, ele é pregado ao nosso coração. Tem coisas que o Espírito Santo muda na nossa vida sem pedir a nossa permissão. Ele vai e quebranta mesmo, ele quebra o nosso orgulho, ele muda. Agora, tem coisas que ele nos chama a responder, ele nos chama a agir.
Então esteja preparado para aplicar a palavra de Deus para a sua vida. Lembre-se, todo sermão exige uma resposta. Já perdi a conta aqui. 5. Ouça comunitariamente. Ouça pelo bem de seus irmãos e irmãs. Todos deveriam ouvir o sermão para o bem da comunidade, para o bem da igreja. Eu botei um adicional aqui da minha parte. Esse é o sonho de todo pastor. O sonho de todo pastor. Porque aqui, meus irmãos, é diferente de você assistir uma mensagem na internet. Pastores da internet estão pregando para a igreja deles. São mensagens boas que tem na internet, são. Se você quer, eu te recomendo pastores muito bons. Ótimos pregadores, mas muito bons pregadores. Mas aqui a palavra de Deus, ela é pregada por um pastor que procura conhecer as suas ovelhas e procura conhecer a sua igreja. Aqui a mensagem ela tem com o intuito de ensinar, ela tem com o intuito de nos capacitar, transformar as nossas vidas e dar um norte, dar uma visão para a igreja. Se você assiste os cultos e ouve a mensagem, você sabe exatamente o que está sendo ensinado. Você sabe exatamente para onde a igreja está apontando. Você já reparou nos textos que foram pregados esse ano? Esse dia eu estava conversando com alguém. Converso com a liderança da igreja, me reúno, a gente troca uma ideia, e eu como pastor eu vou meio que tratando um objetivo. Todas as pregações esse ano, se você não sabe, elas têm a igreja como foco. Falamos de Jesus, mas falamos sobre igreja. A primeira foi Neemias. O desafio de Neemias lá. E nós trabalhamos isso como um desafio para nós como igreja. Segunda série do ano, quem lembra? Qual o teste? Mover. Cristo se movendo através de nós. Terceira série do ano? Foram poucas. Apocalipse, qual era o foco? Igreja. Qual é a igreja que Cristo espera de nós? E a série de agora? Ame a sua igreja. Há um porquê. Eu oro muito. Eu peço que a liderança ore muito também, para que Deus esteja nos direcionando, para que nós possamos aprender algo que nós aqui, a colina, precisa aprender. A igreja lá do Mato Grosso, a igreja do Pará, dos japoneses lá, eles têm algo a aprender lá como igreja. Talvez o ano que vem o foco seja outro. Mas se está sendo pregado, é porque nós precisamos aprender sobre isso. A importância de estarmos atentos à pregação. Amém? Ouça obedientemente. Não seja um mero receptor da palavra, mas esteja preparado para ser um praticante dela. Ouça a fim de fazer discípulos de todas as nações. De novo, lembre-se por responder ao sermão de uma maneira obediente. Às vezes, nós reclamamos a Deus porque a nossa vida não muda, porque a nossa vida não é transformada, mas esquecemos de sermos obedientes àquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Às vezes eu ouço muitas pessoas querendo ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, ter uma experiência mística com Deus. E esquece que Deus está sendo apresentado, Deus tem falado domingo atrás de domingo. Talvez nós estejamos distraídos, talvez nós não estejamos com os nossos olhos atentos à sua palavra. Talvez a gente tenha até ouvido qual é a vontade de Deus,
mas estamos nos negando a obedecer a sua voz. E o último aqui dessa parte, ouça agradecidamente. Seja grato por Deus ao falar ao seu povo, o que inclui você. Meus irmãos, nós temos que agradecer muito a Deus pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos como igreja e podermos ouvir acerca dele. Isso tem que ser motivo de alegria e um motivo de agradecimento a Deus. Um Deus que fala ao nosso coração toda vez que nós estamos reunidos como igreja. Amém? Eu me passei no tempo aqui, eu vou pular aqui algumas questões e já vou para o final. Mas duas coisas mais importantes que fazem parte da nossa vida como igreja é a pregação da palavra, é o cantar como igreja, é o louvar a Deus como irmãos. Lá em Colossenses 3,16 vai dizer que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Algo a ressaltar acerca do louvor, acerca da adoração, que eu acho importante. E até no livro ali ele vai fazer uma crítica a muitos lugares que têm transformado esse momento do louvor, dos cânticos, em um show. É muito importante, algo que eu sempre prezo aqui e algo que é o objetivo. Quando você ouvir muito uma música sendo repetitiva aqui na igreja, é porque o objetivo é que toda a igreja aprenda e saiba cantar. Porque o louvor aqui ele não é prestado pelo grupo de louvor. Isso aqui não é uma apresentação. Entenda isso. O que acontece aqui não é uma apresentação para a gente olhar bonito, para a gente apreciar. Não é. Eles fazem parte de um ministério que é levar a igreja à adoração. Nós estamos aqui não para assistir a algo. Nós estamos aqui não para contemplarmos algo para nós. Parte do princípio de você entender que o culto não é para você. O culto não é para agradar você. O culto é para agradar a Deus. É para exaltar a Deus. Não é um show, não é uma apresentação, é um culto. Nós estamos cultuando a Deus. E o louvor, ele tem como objetivo fazer com que toda a igreja louve ao Senhor. São intermediadores, estão nos ajudando aqui, colocando uma afinação, colocando uma música, colocando uma letra. Sabe quando o louvor é muito bom, na minha concepção particular? Quando eu ouço toda a igreja cantar. Que chega até a ser desnecessário os instrumentos aqui. Quando toda a igreja sabe o que está cantando. O louvor ele tem outras coisas muito importantes na nossa vida. É uma maneira de nós confessarmos aquilo que nós cremos. É uma maneira de nós gravarmos a palavra de Deus na nossa mente. Você sabe uma coisa muito ruim que acontece, que eu tenho pavor? Quando começam uns carros de som passar em frente de casa com umas músicas horríveis. Não sei se vocês já passaram por isso. E aquilo fica na cabeça. Ó. Esses dias o Wagner acho que mandou uma mensagem falando: tu não tem uma dica aí para se livrar de uma música que a gente ouve aqui no ambiente da rua, do trabalho, que fica na cabeça? Mas é muito bom quando o que nós cantarolamos em casa são músicas que refletem Jesus, apontam para Jesus. Se você reparar, muitas músicas aqui na igreja, e você for lá na Bíblia, é o mesmo trecho da Bíblia. Às vezes está igualzinho ali. Ó. Deus deu um dom e uma capacidade para aquele compositor de compor, de simplesmente só pegar o texto bíblico e colocar na letra. Isso é muito bom para nós trabalharmos, e o canto, quando ele é feito com convicção, ele é lindo. Quando nós temos convicção
de que nós estamos realmente crendo naquilo que nós estamos cantando. É um motivo até de testemunho, das pessoas verem, nossa, mas como ele canta com vontade e com alegria. Então essa é a importância da música. Assim como a importância da oração, quando nós oramos, não apenas por aquilo que está relacionado ao nosso umbiguinho, mas quando a oração ela é compartilhada. Quando há uma preocupação por orar, não somente pelos nossos motivos, mas pelo motivo e pelos pedidos dos nossos irmãos. Quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos amplificando o senso de ser igreja, amplificando o senso de ser família. Um povo que se preocupa pelo seu povo, uma família que se preocupa pela sua família. Não somente aqui dentro, mas também pelo que tem acontecido no mundo. Nosso país chora. Essa semana, mais uma vez, aconteceu uma tragédia, um desastre, muitas famílias de uma maneira inesperada. Que seja motivo de nós orarmos. A igreja deve orar não somente por ela, mas também pelo que Jesus tem feito no mundo e também pela dor das pessoas que estão espalhadas pelo mundo. Amém? Eu vou terminar aqui com, de novo, o nosso autor ali, ele vai trazer alguns passos de ação. Ele vai nos encorajar aqui com alguns passos. Como nós aplicarmos a importância de congregarmos a nossa vida. Eu achei isso aqui muito bom. Eu queria compartilhar aqui com os irmãos. E aí nós encerramos. São 4 passos. Reconheça que você precisa de sua igreja e sua igreja precisa de você. Se você é inconstante aos domingos, isso afetará a sua saúde espiritual. Se você chega atrasado ou não se engaja no culto, sua experiência será impactada. E não levar o ajuntamento solene a sério não ajuda seus irmãos e irmãs que precisam da sua voz, do seu encorajamento, da sua solidariedade, das suas orações e da sua alegria. Não fique constrangido se você já faltou, você já atrasou. Talvez você possa ter chegado atrasado hoje. Não se sinta constrangido. Atrasos acontecem, faltas acontecem. O que ele está falando aqui é que isso não deve ser um hábito. Porque com uma coisa que nós queremos muito bem, quando nós queremos algo muito bem, quando nós queremos assistir um filme no cinema, o que nós fazemos para ter uma melhor experiência? Chegamos cedo, nos preparamos para ir. Quando nós temos um evento para participar, para assistir, uma peça, um show, nós nos preparamos, nós cuidamos até dos mínimos detalhes. E nós nos preocupamos até em não atrapalhar o que está acontecendo. Eu tinha uma das coisas que eu tenho pavor de chegar atrasado no cinema. As pessoas estão olhando o filme e estou eu lá no escuro, lá, passando lá na frente. Às vezes, meus irmãos, nós menosprezamos e às vezes nós diminuímos a importância do culto na nossa vida. Eu sempre falo aqui que nós não somos uma igreja de evento. Nós não vivemos para 2, 3 eventos no ano. Porque todo o culto ele deve ser especial. É mais do que um evento. Um culto é algo que nós estamos dedicando a Deus. É um louvor dado a Deus. E nós precisamos levar a sério. Às vezes nós somos impedidos de estarmos presentes, isso acontece, mas isso não pode ser um hábito, porque não faz bem a nós. Sabe uma época que a igreja sofreu muito e ninguém quer lembrar desses dias?
Pandemia. Eu não sei você, mas para mim foram dias muito ruins. Nós demos o nosso jeito de estarmos juntos como igreja, mas era horrível. Os domingos não foram os mesmos. Parece que faltava algo sempre. Eu lembro quando dava uma brecha que dava para estar junto, era um motivo de alegria. E mesmo assim era ruim, porque a gente tinha que ficar que nem uns robôs, né, longe um do outro, né? Foi ali que nós quebramos as paredes aqui, ó. Graças a Deus por isso também. Mas nós precisamos levar a sério. Eu quero te encorajar a chegar mais cedo. Sabe por que chegar mais cedo é importante? Você pode ajudar aqui a preparar o ambiente. Você pode receber os visitantes. Sabe uma coisa que é muito triste, é muito envergonhosa para nós, é quando os visitantes chegam mais cedo que nós. É muito ruim. Não é só a recepção que recebe, às vezes para a gente fazer conexão com os visitantes. Chegar mais cedo, poder trocar uma ideia, saber de onde que ele está vindo, como é que é o nome, o que ele faz da vida. Sabe por que é bom chegar mais cedo? Porque a gente pode se preparar para o culto. Eu tenho pavor de quando eu chego correndo aqui na igreja. Eu não gosto, lá em casa a gente não gosta. Porque a gente chega corrido, já está acontecendo, tal. É muito bom quando a gente consegue chegar mais cedo, poder ter um tempo de oração, se preparar para o culto. Não é algo corrido, é algo em paz, com uma tranquilidade. Quando nós chegamos mais cedo, nós temos um pouco mais de tempo para nós vivermos uma comunhão. Então fica aqui o meu encorajamento para nós. 2. Santifique as noites de sábado. Se você tem um grande compromisso à frente, sabe que precisa descansar na noite anterior. Atletas sabem que precisam se preparar no dia anterior ao grande evento. O mesmo vale para os domingos. Descanse na noite de sábado. Ore com sua família e considere ler o texto do sermão de domingo à mesa de jantar. Amanhã é um grande dia. Nossa, será que esse foi o problema do Eutico? Será que ele maratonou demais no Netflix no sábado? E aí estava lá se arrastando no domingo? Não é um culto que é dedicado ao Senhor, é um dia. Deus nos deu 6 dias e nos pediu um dia. E esse dia não é simplesmente... Deus é tão bondoso que até no dia dele, Ele nos orienta a pensarmos também em nós, a buscarmos o descanso, a buscarmos a contemplação, a meditarmos, a nos prepararmos para o culto. Se o culto é tão importante assim, que a gente possa se preparar para ele. Todas as coisas são lícitas, nem todas convêm. Deus vai falar também ali acerca de sabermos lidar com o tempo, saber que tem tempo para todas as coisas. E o tempo de cultuar a Deus deve ser tratado como uma prioridade. Nós precisamos aprender a priorizar o domingo. Já começa no fato que nós achamos que domingo é o último dia da semana. Não é o último dia da semana. É o primeiro. Porque é prioridade. Primeiro nós cultuamos a Deus. Dedicamos a Deus. E depois nós começamos a nossa vida. Que você possa se preparar. Não abuse do sábado. Não abuse. Jovens, adolescentes, né? Desliguem ali o Netflix um pouco mais cedo. Hein? Prepare-se para o drama familiar que pode acontecer em sua casa na manhã de domingo. Dramas podem ocorrer na noite de domingo, mas com frequência os problemas de casa ocorrem nas manhãs dominicais. O diabo adoraria deixar você mal-humorado ou distraído no domingo de manhã e impedir que a palavra surta efeito em você. Gavin Ortlund diz: então, quando você subir em sua minivan, diga a si mesmo, em antecipação, que provavelmente alguém vai derramar leite, puxar o cabelo da irmã, arremessar a Bíblia pela janela.
Então, quando alguma dessas coisas acontecer, ore em vez de gritar. Ainda não jogaram a Bíblia pela janela na minha minivan. Mas as outras coisas aqui às vezes acontecem. Você já reparou que no domingo, às vezes sempre acontece um caos, um problema, uma dificuldade? Nunca aconteceu com você? Comigo não acontece porque eu sou pastor, as pessoas já sabem que domingo eu vou estar na igreja. Mas nunca aconteceu de visita aparecer 6 horas da tarde no domingo, 6:30 da tarde no domingo, conflitos familiares. Isso pode acontecer, nem sempre. Todo domingo vai ser o melhor dia que você imaginou ali. Às vezes vai ser muito difícil chegar aqui. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra as potestades e dominadores do mal. Nós temos um inimigo que nos tenta tirar o nosso humor, tenta tirar a nossa alegria, tenta fazer do nosso domingo um caos, tenta colocar dificuldades, tenta colocar empecilhos, para que não seja possível a nossa presença aqui. Porque ele sabe, às vezes, melhor do que nós, que o que acontece aqui é derrota para ele. Ele sabe melhor que nós. E quando a palavra de Deus é semeada no nosso coração, ele é derrotado. E Jesus passa a viver em nós. Jesus passa a transformar a nossa vida conforme a sua vontade. Então se prepare. Às vezes vai ser difícil chegar aqui. Empecilhos acontecem. Mas devemos estar preparados. Preparados. Eu já comecei a tomar uma tática lá em casa. Independente do que acontecer, a primeira coisa que eu faço quando eu ligo o carro para vir para cá é botar um louvor. Vamos ali, ó. Hoje a Pri entrou, viu que estava um pouco tenso a situação. Ela falou, bota um louvor aí. Bota um louvor aí. Bota um louvor aí. Amém? Último. Esse que eu achei muito legal. Desenvolva algumas tradições especiais nos dias de culto público. Após o ajuntamento solene, considere fazer algo que você reservou para esse dia especial. Pode ser uma refeição especial, uma soneca longa, almoçar com os amigos, passear à tarde, tomando um chá, lendo. Procure algo belo ou desfrute da criação de Deus numa caminhada, ou dirigindo, indo ao parque, Batuva. Seja o que for, faça do seu dia de adoração comunitária um dia único. Que esses momentos sejam tão especiais que seus filhos, quando crescerem, relembrem essas experiências com prazer. Desenvolva hábitos santos e divertidos no dia do Senhor. O dia do Senhor deve ser um ótimo dia. Um dia lindo. Um dia que a gente dedique, as dicas dele aqui são maravilhosas. Não é só um culto, meus irmãos. É o dia todo. Que nós possamos criar histórias nos domingos. É algo que eu oro e peço a Deus que meus filhos, minhas filhas possam amar o dia de domingo. Que o inimigo vai colocar inúmeras vezes ali minhoca na cabeça, para não ver no domingo algo legal. Mas que Deus nos dê capacidade, criatividade, maneiras com que a gente possa transformar não só o culto, mas o domingo todo num dia agradável ao Senhor. Contemplar aquilo que Deus nos deu. Aproveitar o tempo em família. Aproveitar o tempo com os amigos. Eu acho uma das tradições que eu acho muito legal, muito legal no Rio Grande do Sul, é a questão familiar. Isso é bacana. A gente possa aproveitar para levar Jesus para dentro da nossa casa, convidar os amigos, aproveitar fazer conexões, aproveitar fazer algo diferente, algo que seja inesquecível, algo que seja inesquecível para você que está criando os filhos, que ele possa fazer vários links,
Nossa, como Deus é bom. Como o domingo é bom. Amém? Vou parar de falar aqui. Mas a reflexão de hoje é que você veja como é bom congregar. Como é bom cultuar a Deus. Como é bom fazer parte de uma igreja e poder louvar a Deus juntos. Como é bom dedicar o nosso domingo, a nossa vida na presença do nosso Senhor. Amém? Vamos orar?